Tribunal de Justiça anula acordo entre Ministério Público e Governo do Estado, mas mantém pagamento para complementar o piso nacional. Para marcar os 500 dias do governo Tarso Genro, professores fazem vigília em frente ao Palácio Piratini. Governo gaúcho gasta mais dinheiro pagando dívida com a União do que investindo em saúde. A população vai ter acesso a todas as informações relativas à gestão pública. E ainda, frio perde força durante a semana. Confira agora no Ubra Notícias. Boa noite. O Rio Grande do Sul gasta mais dinheiro com o pagamento de dívidas com o governo federal do que em saúde. Paraná, Minas Gerais, Acre e outros 8 estados, pelo menos, estão na mesma situação. Para reverter esta lógica, representantes de 11 estados se reuniram hoje na Assembleia Legislativa. O presidente da Comissão da Dívida Pública acredita que é necessário encontrar uma fórmula para recalcular o débito. Levantar adequadamente o que representa exatamente isso, em termos de desequilíbrio propiciado nesses últimos 14 anos, sabermos quanto significaria a troca de indexador, qual seria a razoável e adequada e justa e equilibrada diminuição dos juros. O ex-governador Germano Rigotto defendeu a união dos estados para que possam ter mais força política. Eu acho que vai ter que rediscutir o indexador e o próprio governo federal está convencido disso. E ao lado dessa mudança do estoque da dívida e do indexador, também aproveitar para diminuir o limite de comprometimento à receita. O Estado gasta mais de 2,5 bilhões de reais por ano para pagar a dívida com a União. É mais que o dobro do valor investido em saúde, cerca de 1 bilhão de reais. A dívida compromete 13% do orçamento. A saúde deveria comprometer 12%, mas o governo não consegue chegar a esse índice. O governador Tarso Genro apresentou um conjunto de propostas para reduzir o peso da dívida dos estados com a União. Entre elas, a redução do indexador do débito, que faz a quantia atingir valores impagáveis. Ele também criticou a vinculação do piso dos professores ao Fundeb e não à taxa de inflação. O piso é, como categoria jurídica e como categoria das finanças públicas e privadas, um valor estável, corrigido apenas pela inflação. O que está ocorrendo com o chamado piso Fundeb é outorga de aumentos reais de salário sobre os orçamentos dos estados. A proposta que nós levamos, que o governador levou, que a Secretaria da Fazenda preparou, implicava numa redução da base de cálculo, que um número para a discussão, que representa aproximadamente 500 milhões a menos de dispêndio anual. O Tribunal de Contas garante que está fazendo estudos para auxiliar o Estado. Entendemos que o TCE tem subsídios para contribuir nesse processo, sobretudo do ponto de vista da análise técnica, do perfil dessa dívida, da sua acumulação ao longo dos anos. Nós vemos hoje os governos, e no governo do Rio Grande do Sul não é diferente disto, pagando valores de muito vulto para a União Federal todos os anos e deixando muitas vezes de investir diretamente em áreas prioritárias. A Justiça anulou o acordo entre Ministério Público e Governo do Estado sobre o pagamento de um complemento ao piso nacional do magistério. O TJ entende que o acordo entre o MP e o governo não é legítimo. A decisão reforça que o governo deve cumprir a lei do piso. No entanto, a Justiça negou uma ação do CEPERS que pedia a suspensão do pagamento parcial do piso. Os professores que ganham menos de R$ 1.451 devem receber o complemento amanhã. Nesta segunda-feira, antes da divulgação da decisão do TJ, os professores protestaram em frente ao Palácio Piratini. Logo cedo, os professores ocuparam a Praça da Matriz e a calçada em frente ao Palácio Piratini, impedindo o acesso dos funcionários pela entrada principal. Os manifestantes também chegaram a sentar na pista da Rua Duque de Caxias e, durante alguns minutos, bloquearam totalmente o trânsito no local. Exibindo faixas e cartazes, os servidores protestaram contra políticas do governo, como a Previdência do Estado e o Plano de Carreira. O CEPERS criticou mais uma vez o acordo entre o governo e o Ministério Público sobre o pagamento de uma parcela complementar para que nenhum professor receba menos do que o valor do piso nacional do magistério,
fixado atualmente em R$ 1.451. O governo mexeu na avaliação do plano de carreira, fez um acordo espúrio agora com o Ministério Público, tratando sobre uma questão que diz respeito aos trabalhadores em educação, que é o tema do piso, sentou as portas fechadas, as escondidas, para fazer um acordo com o Ministério Público, o governo colocando o projeto só em regime de urgência na Assembleia, que inviabiliza o debate com a sociedade, e isso tem que ser denunciado e é o que nós estamos fazendo aqui. A mobilização dos professores durou toda a segunda-feira, mas a paralisação foi parcial. Segundo o CEPERS, a adesão chegou a 80% em algumas cidades como São Borja e Santana do Livramento. Aqui na capital, várias escolas mantiveram as atividades normalmente. Foi o caso do Colégio Júlio de Castilhos. A adesão aqui foi pequena. No Instituto de Educação, a maioria dos professores optou em permanecer na sala de aula. Em entrevista coletiva, concedida agora há pouco, o chefe da Casa Civil, Carlos Pestana, garantiu que o governo do estado vai pagar o complemento salarial amanhã. Pestana afirmou ainda que o estado vai analisar se cabe recurso contra a decisão da Justiça, que anula o acordo entre o Piratini e o Ministério Público sobre o pagamento do piso salarial dos professores. A Santa Casa deverá ampliar o atendimento dos principais hospitais do complexo em Porto Alegre. Deputados federais foram conferir as obras que estão sendo realizadas com verbas de emendas parlamentares. A reforma é no Hospital Santa Clara, o mais antigo do complexo. Os deputados visitaram a UTI pediátrica, que recebe pacientes de Porto Alegre e da região metropolitana. No andar superior, serão construídos novos leitos para servir como retaguarda à emergência. 30 milhões de reais foram destinados ao hospital através de emendas parlamentares. A parcela maior é da bancada gaúcha, que são valores maiores. Nós temos, no ano passado, 10 milhões empenhados, agora esse ano está no orçamento 18 milhões, mas que o empenho sempre depende de um trabalho que nós vamos fazer. O Hospital Santa Clara realizou quase 370 mil atendimentos ambulatoriais no ano passado. Foram 17 mil internações e 30 mil cirurgias, mais de 80% dos procedimentos pelo SUS. Com a reforma, vai ser possível ampliar e qualificar o atendimento. E muitas áreas estão defasadas do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista de acesso, e é isso que nós buscamos, a adequação, a modernização, através da adequação das áreas físicas. As mulheres que tiveram filhos em hospitais públicos no Rio Grande do Sul, nos meses de março a abril, poderão avaliar a qualidade do atendimento pelo SUS. A meta da ouvidoria Rede Cegonha do Ministério da Saúde é ouvir 75 mil mulheres já inscritas no sistema. 3.201 estão cadastradas aqui no estado. No telefonema serão feitas perguntas que vão desde a descoberta da gravidez até o parto, além do acompanhamento médico do bebê. Os números dos telefones vão ser obtidos nos formulários de autorização para internação hospitalar. O objetivo é monitorar o atendimento para qualificar a assistência prestada às gestantes no SUS. A seguir, frio perde força durante a semana. E ainda hoje, a Prefeitura de Porto Alegre lança serviço de informações ao cidadão. O Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Canoas, tem 4 vagas de estágio em aberto para estudantes do ensino superior. As vagas são para as áreas de biblioteconomia, administração, informática, secretário executivo e gestão de pessoas. Interessados devem enviar e-mail até hoje com o título Estágio 2012 e com a área de interesse.